Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradeço, Senhor, por estar podendo sentar aqui e ministrar e ter a honra de ministrar a tua palavra. Me usa pela sua misericórdia. Visita cada coração, meu Deus, cada coração solitário, cada pessoa, Senhor, individualmente. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar com cada um desse ouvinte aí, preparando esse coração, preparando essa terra, Senhor, para receber essa semente. Que ela venha germinar, Senhor, que ela venha crescer. Em nome de Jesus, na fé, na sabedoria, no conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vai ser lido Lucas 6, tá? Do 27 em diante, vamos ver o que vai sair, tá? O que é que Deus vai falar com cada um de nós aqui, amém? Tá, aqui o cabeçário né, o tópico aqui, amar os inimigos. Outras versões tá falando, né, o título vingança, né? Então vamos lá, vamos começar a ler e vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai ministrar. Fala aqui: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos e faça o bem para os que odeiam vocês, tá? Então é para começo de conversa isso aqui, tá? Para vocês amarem os inimigos e fazer o bem, né? Para quem te odeia, tá? E fazer o bem, né? É um conjunto, né? Para você ter uma atitude de fazer alguma coisa boa para aquela pessoa, você tem que pensar coisa boa, você tem que alimentar coisa boa no seu coração, né? Você tem que enxergar aquela pessoa como uma criancinha, porque no mundo espiritual ela é um bebê. Muitas vezes eu tô aqui falando com uma pessoa já com um intelecto desenvolvido para as coisas espirituais, né? Com entendimento já da palavra, já é adulto espiritualmente falando, tá? Então eu tô falando aqui com pessoas que conhecem a palavra e sabe que nós temos, né, que fazer valer essa palavra nessa hora. E muitas vezes não consegue, né? Ela quer cobrar de uma pessoa que não tem, ela tá engatinhando, né? Ela quer cobrar daquela pessoa o mesmo que ela faria. Nós não podemos amar uma pessoa, né, esperando ser amada. Nós não podemos fazer essa troca, né? Quem conhece a palavra de Deus sabe, é amor sacrificial. Então você vai enxergar aquela pessoa, né? Vamos entender. Quando você é uma pessoa muito ruim, ela não nasceu assim. Precisou de um tempo, tá? Um tempo destrutivo, um tempo trabalhando naquela vida, né, na mente daquela criança, daquele adolescente, até se tornar um adulto. E se tornar um adulto sem sentimento, sem amor ao próximo, tá? Então, nós temos que ter esse entendimento. Tudo precisa de um tempo. Você quer uma pessoa transformada da noite pro dia, né? Eu vejo pessoas usando o sangue de Jesus de qualquer maneira. Está repreendido no poder que tem o sangue de Jesus, esse demônio. Mas ela não tem autoridade para repreender, porque ela não tem amor ao próximo. Tanto que esse começo, né, fala: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês, tá? Então, geralmente a pessoa fala: mas toda ação missionária tem uma reação. Minha irmã fez isso comigo, não deu para ficar calada, eu tive que reagir. Olha só. Não, você não tem que reagir. Você não tem que pagar com a mesma moeda que fizeram pra você. É igual eu falei, você tem que enxergar, vamos botar irmãos, porque irmãos eles crescem junto, né? Eles têm um convívio desde bebezinho, né? Na sua infância, na sua adolescência, né? Vocês crescem junto e muitas vezes se tornam dois inimigos na vida adulta. Então eu vou colocar irmãos, porque é mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos ficar nesse raciocínio aí.
Tá? Então, o irmão, né? Tanto que a palavra de Deus, não sou eu, lá em 1 Timóteo 5, versículo 8, quer ver? Vamos achar aqui. Tá, achei. Vamos ler, ó. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Tá, então o que vocês entendem aqui? Que vocês negam a fé. Se vocês não sabem lidar com o problema que foi implantado dentro da sua casa, porque Satanás, a primeira coisa que ele vai fazer é trabalhar dentro de casa, tá? Ele vai levantar inimigos. Muitas vezes irmão, muitas vezes o próprio marido, muitas vezes a própria esposa se torna inimiga do marido. Filhos também se tornam inimigos dos seus pais. Só que eu acho muito importante, tá? A gente sempre olhar para as pessoas como se elas fossem um bebê, tá? Um bebê. Por quê? Eu aconselho você ver, poxa, um dia beijaram, né, no rostinho do Hitler, balançaram ele, falavam um bilu-bilu para ele, falaram, ai, que gracinha, ai, que futuro promissor que esse bebê tem. Quantas coisas boas que desejaram, né, para aquele bebê. Então, para pensar. Qualquer pessoa, quando nasce, ela é fofa, ela é pura, ela, né, claro, ela precisa, né, de ser preparada, né, para receber a palavra de Deus. Mas se aquela pessoa, ela foi infeliz de nascer, né, numa família problemática, uma família que não teme a Deus, só levando soco da vida, né? Então, para pensar. Como que você vai entender que aquela pessoa tem que ser igual a você? Um bebê, para se tornar um Hitler na fase adulta, ele precisou de todo um tempo de lapidação, tá? Para destruir aquela mente. Ele precisou. Não é só Deus que lapida, não. O diabo também lapida. O diabo também vai comendo pelas beiradas. E ele vai tentar destruir todo bebezinho quando nasce, tá? Para ser transformado a bel prazer dele, para depois te infernizar na vida adulta. Claro, tem um monte de filhote de anticristo aí, um monte. Mas são pessoas, né, que Deus espera que você tenha uma paciência, até mesmo porque você é um homem e uma mulher de Deus. Que você consiga enxergar demônios, né, atormentando aquela vida, destruindo aquela vida. É dentro da sua casa, tá, que vai começar o trabalhar de Deus. Se você quer galgar, se você quer ser elevado espiritualmente, crescer, né, na verdade, crescer, ter um crescimento espiritual, você vai passar por dor e sofrimento. Ninguém vai conseguir, tá, ser usado por Deus se não passar por dor e sofrimento. Isso não existe. As pessoas querem unção, mas elas não querem pagar preço. Jesus, quando ele começa aqui, que eu já devia estar, né, dando continuidade na leitura, mas eu sinto necessidade de falar durante, né, a leitura do capítulo. Essa é a parte principal, quando ele fala, né, ele tá falando para as pessoas: amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Gente, fazer bem não é sair falando pelas costas, não é se levantar contra o irmão, contra a família, ou até contra o irmão de banco de igreja, né, ou contra o seu vizinho. Eu vou na justiça, eu vou processar aquele síndico, eu vou processar aquele lojista. Não é dessa forma que você vai galgar no mundo espiritual, que você vai ter um crescimento. Jesus não pode te usar se você faltar com amor ao próximo. Até mesmo porque esse é o segundo mandamento mais importante da Bíblia. Amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e amar o próximo como a si mesmo. Vamos lá, senão falar só não adianta. Vamos abrir Mateus 22, tá? Vamos ler o 37, Jesus respondendo aqui, tá? Para os fariseus aqui.
Tá, versículo 37, né? Fala assim, ó. Jesus respondendo, tá? Os mestres da lei e os fariseus, que queriam fazer uma pegadinha aqui, buscar alguma prova contra Jesus, eles não conseguiram. Aí, Jesus respondeu, dando uma resposta, né? De certa forma, irônica, que era o mandamento mais importante da Bíblia. Você poderia cumprir todos os mandamentos, mas se você faltasse com essa verdade aqui, com esses 2 mandamentos, você atrapalharia esse segmento. Não adianta. Você não seria salvo. Essa é a resposta de Jesus para os fariseus. Porque eles eram muito regrinha, muito lei, né? Então, o único que conseguiu cumprir a lei foi Jesus Cristo. Nenhum homem na face da terra conseguiu cumprir a lei. A lei foi feita para não conseguir cumprir. Por isso que Jesus veio, né, para cumprir a lei e mostrar, olha, só eu consigo cumprir a lei. Vocês não conseguem. Então, quando Jesus veio e morreu por nós, foi para nos dar, nos mostrar essa verdade. Não adianta você querer seguir uma lei judaica. Eu faço isso, eu dou comida aos pobres, eu jejuo 7 dias na semana, sabe? Você não adianta. Eu não como carne de porco. Não adianta. Você pode jejuar o ano inteiro. Você pode dar todos os seus bens, pegar tudo que você tem e dar para os pobres. Você pode ser ratazana de sacristia, que na verdade ratazana é de igreja. Você pode viver dentro da igreja. Você pode fazer de tudo. Você pode ler a Bíblia, né? Uma vez por mês. Você pode. Mas você não pode, não conseguiria, tá? Se Jesus não viesse e morresse por você. Porque só ele conseguiu cumprir a lei. Agora sim, tá muito fácil você cumprir. Porque agora você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer com que você, né, tenha os frutos desse Espírito. E o fruto principal é o amor. Paulo fala, é o amor. Você pode falar em línguas, você pode profetizar, você pode pregar, você pode fazer o que você quiser. Rodar, cair, fazer o que você quiser. Mas se você não tiver amor, é como um sino que tine. Não, só faz barulho, muito alarde, mas não tem amor. Então são pontos da Bíblia muito importantes. Então eu vou ler esses 2 mandamentos mais importantes para vocês entenderem que vai ter que aprender a amar o próximo, amar as pessoas que perseguem vocês, amar os inimigos, amar. E ele fala aqui, Jesus respondendo aos fariseus, né? Que ele deixa bem claro. Ele fala aqui, ó, no versículo 36, fala assim, ó, mestre, qual é o mais... Os fariseus e os mestres da lei perguntando a Jesus qual é o mandamento mais importante, tá? Então eu vou ler aqui. No versículo 36 de Mateus 22, ó. Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus, para que Jesus não conseguisse responder, né? Porque a pergunta, né, qual é o mais importante de todos os mandamentos? Olha só, eles pensariam, ele não vai conseguir responder. Será que não pode comer carne de porco? Porque na época, antes de Jesus morrer, era uma lei, né, que tinha que cumprir. É guardar o sábado? Será? Né? Que hoje nós não precisamos mais, porque Jesus já veio, né, e aboliu esse tipo de sacrifício. Não é importante mais, né? Mas tem algumas pessoas que se dizem cristãs que guardam. Nada de errado. Paulo diz, né, quem quiser não comer carne de porco, quem não quiser viver de legume, vive de legume. Não há mal nisso, né? A não ser a hora que eles torcem a palavra de Deus ao bel prazer deles, né? Aí é pecado. Infelizmente, eles não param só, né, nesse rito de não comer carne de porco, de guardar o sábado. Não é só isso que eles fazem. Eles torcem a palavra de Deus, né? Aí, gente, eu falo para vocês que estão ouvindo, sai fora desse tipo de ensinamento, tá? A partir da hora que fala para você que Jesus Cristo é um anjo, que não existe inferno, que misericórdia. Aí vocês têm que ter muito cuidado com esse tipo de ensinamento, tá?
os fariseus, eles tinham esse cuidado de guardar esses mandamentos. Mas que adiantaria, era isso que Jesus estava falando para ele, guardar o sábado, se abster de carne de porco, não comer nada impuro, se eles não tivessem amor a Deus, né? E não tivessem amor ao próximo. Por isso que Jesus, ele foi lá e respondeu. E falou aqui, ó, mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, de todo o seu coração, de toda a sua força e de toda a sua alma. Tá? Então, você priorizar as coisas do reino, colocar ele em primeiro lugar em tudo na sua vida, renunciar por Jesus, né? Esse é o amor mesmo verdadeiro pelo Senhor, né? Buscai primeiro as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, bote Jesus na frente, tá? Na frente da sua faculdade, na frente do seu casamento, na frente dos seus filhos, na frente de tudo, da sua empresa, de tudo. Coloque Jesus na frente. Se você não fizer, não vai andar, vai tropeçar. Porque aí você não ama ao Senhor, Deus, com todo o seu coração. Mas esse é o primeiro mandamento. Glória a Deus. Amém. Consigo. Estou conseguindo amar a Deus de todo o meu coração. Não ponho nada na frente de Deus. Mas esse é o primeiro. E o segundo? Que ele fala, ó, este é o maior mandamento e o mais importante. Ponto. Amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Não colocar nada na frente dele. Né? Essas pessoas que chegam falam pra mim, essa semana eu não tive nem como ouvir sua pregação. Mas eu tenho 3 pregações acumuladas, eu não tenho conseguido ouvir, missionária. Não está botando Jesus, né, na frente. Não está amando Jesus de todo o seu coração. Como que é que a oração suba? Eu tô orando, mas a pessoa não tá vigiando. Nada vai acontecer na vida dessa pessoa. Então não tá priorizando as coisas do reino. Então, Deus fala que esse é o mandamento mais importante, gente. Então não adianta se ocupar com outras coisas. Uns estão ocupados com política, tem uns aí que estão, né, um problema com política, não tá tendo mais tempo, o outro tá com a faculdade, o outro tá com problema na empresa, cada um com o seu problema. Não vai resolver problema nenhum. Me dando pra orar pela empresa, não vai resolver. Porque aqui, quem recebe oração é você. Não é a sua empresa, não são os seus negócios, não é a sua candidatura, não é o curso que você está fazendo que está recebendo oração, é você. Então, quando eu mais orar por você, mais as coisas vão estreitar. Deus vai te provar, Deus vai apertar, estreitar para que você não tenha tempo e nesse pouco tempo você saiba escolher o melhor tempo para o Senhor. Então você vai ter um poder de decisão. Eu estou sem tempo. Mas a ler esse capítulo da Bíblia hoje, eu vou ler. Parar 20, 15 minutos para orar, eu vou separar. Ouvir a pregação da missionária, nem que seja de 15 em 15 minutos, pausando, eu vou fazer. Nem que eu almoce ouvindo a pregação. Então você tem que saber quem você está amando, se são os seus negócios, se é o Senhor Jesus. Então, por isso que ele falou, Jesus deixou bem claro para os fariseus essa resposta. Ele deu essa resposta claramente, falou, este é o maior mandamento e o mais importante. Agora, e o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Parecido, não é igual. Por que não é igual? Porque você só pode amar ao próximo como a si mesmo, não mais do que a si, né? Nós não podemos. Nós só amamos a Deus, sim. Nós amamos a Deus mais do que a nós. Você tem que dar a sua vida pelo Senhor Jesus, por essa causa, por essa fé, né? Agora, infelizmente, tem pessoas, né, que não ama o próximo como a si. Ama o próximo mais do que a si. Isso também é um pecado, tá? De idolatria, tá? Muitas vezes a pessoa tira a própria vida porque foi abandonada pelo marido. Deus não aceita esse tipo de idolatria. Isso também é um pecado tremendo. Mas nós estamos falando
né? Pelo menos esse capítulo, né, direciona para aprender a amarmos. Vamos repetir, tá? Para lembrar. Que ele fala aqui, ó, ame os outros como você ama a você mesmo, né? No versículo 39. Que no caso é o segundo mandamento mais importante, né? Então fala aqui, ó, toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Então agora, pode matar? Não. Tá? Pode adulterar? Não. Pode roubar? Não. Né? Mas mesmo você não fazendo nenhuma dessas coisas, você não será salvo se você não amar Deus de todo o seu coração e não amar o próximo como a si mesmo, tá? Então, finalizando esse versículo que ele fala, né, no versículo 40, toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Toda. Então agora acabou. Você não pode mais ter um sentimento de repulsa, de vingança contra ninguém que se levanta contra a sua vida. Porque você tem que entender que é uma potestade, é um principado, é um demônio que está atuando naquela vida, como Efésios capítulo 6, do 12 em diante explica. Não vou lá, né? Eu sempre falo desse versículo, acho que todos nós falamos, porque fala que a nossa briga não é contra a carne, nem contra a sangue, são contra os principados e a potestade. Mas parece que entra no ouvido e sai no outro. Toda vez é o mesmo dilema, é os mesmos, né, perguntas. Por que que a minha irmã, por que a minha sogra, por que o meu marido faz isso? Por que que... Gente, não são eles. Essas pessoas, elas querem amor, elas precisam de amor. Quem mais precisa de amor é aqueles que não sabem amar. Essas pessoas precisam do amor de vocês, precisam da paciência de vocês. Mas parece que vocês esquecem, né? Esquecem. Vamos retomar aqui, voltei para Lucas 6, tá? Eu tô só em cima de um versículo, olha só em cima de um versículo. Vamos pro versículo 28 de Lucas 6, gente, Lucas 6. Ó, desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Aqui não tá falando para vocês revidarem, para vocês saírem, né, na porta da casa de vocês, falarem mal da mãe, falarem mal do marido, falarem mal da sogra, falarem mal do filho. Aqui não está falando isso. Olha o que tá falando, ó. Desejem, primeiro tem que ter um sentimento, um desejo, um querer bem, né? Daquela pessoa ir pra luz, daquela pessoa conhecer a Deus. Mas para isso acontecer, vocês têm que se santificarem, têm que intercederem, têm que buscar em jejum e oração por aquela alma, por aquela vida que tá sendo usada pelo diabo para infernizar a vida de vocês, tá? Desejar é muito importante. Porque a boca fala do que o coração tá cheio. A boca fala o que o coração, né? O que tá no coração. Então, se você vai pra porta da sua casa, ou pro seu condomínio lá, né? Se você chega lá e começa a falar mal lá na portaria do seu prédio, lá no seu condomínio, mal do seu irmão, mal do seu esposo, sei lá de quem, o que você tá mostrando para aquela pessoa? Né? Você quer se vitimizar, você quer o consolo de um porteiro do prédio, você quer o consolo do seu pastor, você quer o consolo do seu marido, de alguém, para você chegar e falar mal daquela pessoa. Eu não posso ouvir as pessoas falarem mal dos seus maridos, que aqui eu ouço muito, tá? E chegar para aquela esposa, tadinha, mas ele faz isso com você, olha, não sei o que. Eu não vou fazer isso. Porque aqui primeiro eu tenho que ouvir as duas versões, a sua e a do seu marido. Eu não vou ficar do seu lado. Você pode falar que o seu marido é o próprio demônio encarnado. Eu não vou falar mal do seu marido. Vocês não vão ouvir isso aqui da minha boca. Eu não vou induzir a nada. Eu não vou acalorar essa conversa. Muito pelo contrário. Eu vou falar, orem, desejem o bem pra ele. Não vou falar amaldiçoe ele, tá? Eu não vou. Vou pedir para vocês orarem pelos seus maridos, orarem pelos seus irmãos, ou de igreja, ou parentela,
Enfim, muitas vezes irmão de banco, né? Irmão de corrente sanguínea, não importa. O importa é, né? Muitas vezes a pessoa já ouviu até eu brincar aqui, né? Que nosso sangue até o pernilongo tem, mas é uma brincadeira, claro. Existem situações que muitas vezes um irmão de fé vai ser muito mais importante naquele momento na sua vida do que um irmão, né, de sangue, né? Mas isso não quer dizer que você tem que abandonar a sua família para só pensar na igreja, pensar nos seus irmãozinhos de fé, né? Até mesmo porque eu li 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que vocês têm que fazer o bem, primeiramente para aqueles que são da sua família. Então, voltando, gente, senão eu fico falando e não vou conseguir ler isso aqui, ó. 28, né? Jesus fala, desejam o bem para aqueles que o amaldiçoam, e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Então, aqui você não vai ouvir ninguém defender o lado de lá, ou ficar do lado de cá. De jeito nenhum. Tá? Aqui para começo de conversa, eu teria que ouvir, né, as duas versões, ouvir o marido, ouvir a esposa, ouvir o filho, ouvir a mãe. Não posso, porque eu sei que eu estou lidando aqui com demônios, e eu quero fazer vocês entenderem o mesmo que eu consegui entender depois de muitos anos, que são demônios que se levantam contra vocês. Então, se você for guerrear contra esse demônio sem espada espiritual, se vocês quiserem usar uma espada igual Pedro usou para cortar a orelha de Malco, não vai resolver, tá? Não adianta decepar a orelha de ninguém. O que vocês têm que entender é que tem que estar em espírito, tem que estar vivendo uma vida em santidade para aquele demônio que está manifestado lá, né, venha respeitar, venha te respeitar. Para isso você tem que ser uma autoridade espiritual. Você tem que ser. Eu até costumo brincar, mas o meu marido é isso, por isso que a minha vida não anda ministerial. Verdade, existe, né? Eu costumo dizer, existe o sacerdote e o sumo sacerdote. Existe dentro da nossa casa que nos impede de caminhar na vida ministerial. Eu falo isso aqui, mas você não pode entender que isso é uma pedra de tropeço e que vamos orar para arrancar. Não, tem que orar para salvar, orar para libertar, buscar por aquela vida, santificar o seu marido através da sua vida. É assim que tem que ser. Quem vai decidir é Deus, tá? Não adianta, isso não existe. Você não pode dar ideia para Deus. Não pode. Você simplesmente acata as ideias de Deus, acata o querer de Deus. Então eu vejo mulher aqui fazendo errado, né? Temos que interceder sim. Mas meu ministério... Não, seu ministério, se não cresce, é por causa de você mesmo. Que se você tivesse com a vida em santidade, com certeza o seu marido já tinha sido salvo, já tinha sido liberto. E aí fica na mão de Deus o que vai fazer, né? Agora, eu quero que vocês aprendam a amar essas pessoas, elas. Porque se você não liberar esse amor e esse perdão, nada na tua vida vai andar. Vamos voltar para esse versículo agora. Vamos pro versículo 32, ó. Que fala assim, ó. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. Parece muito simples, mas não é, né? Porque aqui fala, até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. Então parece fácil, mas não é. Então quando você ora pedindo, né, para que Deus lhe ensine a amar, né, para ele te ensinar, você vai ter mais gente para pisar no seu calo, mais gente para te perturbar. Porque não tem como Deus te ensinar se ele não levantar inimigos. Então, quanto mais você ora para aprender a amar, mais inimigos se levantam. Amém, gente. Vamos ler o 35 aqui, ó. Façam o contrário. Ame os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem. Olha só, hein? Olha só, emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo.
Olha que interessante. Vamos entender. Muitas vezes tem gente devendo, né? Foi até a pregação da semana passada, né? Crente agiota. Muitas vezes acontece de ter pessoas que se tornaram seus inimigos porque ficaram te devendo. Muita gente é em dívida com você e hoje, né, você não conseguiu perdoar aquela pessoa que não conseguiu te pagar e acabou levantando, né, criando, fabricando um inimigo. E agora você precisa aprender a amar e perdoar aquela pessoa. Mesmo aquela pessoa que tinha condições de te pagar e não te pagou. Você vai ter que perdoar. Porque é um demônio que ele se levantou ali. Para que você tenha aquela mágoa para fechar a sua vida. E fecha em todos os âmbitos da sua vida. É preso. Não anda. Porque você não consegue liberar perdão. Aí você lembra daquela pessoa, você fala. A partir da hora que você começa a falar mal daquela pessoa para alguém, você começa a ter um ressentimento. Né? Você tem um desejo ruim, você quer o mal, você deseja o mal, você quer se vingar. Então tem uma partezinha na Bíblia que depois eu vou ler lá em Mateus capítulo 5, né, que fala: quando te pedirem a sua túnica, dê também a sua capa. Então libera, é melhor, porque se você prender aquilo ali no mundo espiritual, você vai ser jogado num cárcere espiritualmente falando. Né, que foi falado na pregação da semana passada, que é um cárcere espiritual e que a sua vida vai ficar fechada, contaminada, parada, não caminha e você não consegue entender que você faz tudo bonitinho, mas você está falando mal do seu irmão. Então, a partir da hora que você conseguir liberar esse perdão, e esse perdão muitas vezes ele não é de boca para fora. Ah, mas eu já pedi perdão, mas você não fez nada para aquela pessoa. Você não consegue fazer nada de bom. E além de não conseguir fazer nada de bom, ainda afunda ela com palavras. Ou então com um sentimento. Porque o seu sentimento, aquilo que você acha que é seu, né? Não é. É o diabo que colocou. E você tem aquela raiva. Você não pode ouvir a voz daquela pessoa, né? Você tem raiva dela prosperar. Você quer se vingar. Você deseja o mal para ela. Então aquilo é importante você colocar no altar para Deus destruir aquele sentimento, porque aquele sentimento não é você não vai conseguir destruir sozinha. Aquela raiva você não vai conseguir destruir sozinha. Você vai precisar da ajuda do Senhor. Mas para isso você tem que abrir a boca e falar: Senhor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo falar bem dessa pessoa. Todo mundo que me pergunta, eu volto àquele caso de 20, 30 anos atrás. É como se tivesse me feito hoje. Como se tivesse feito esse mal hoje, ontem. Você fala com aquele mesmo rancor, com aquele mesmo ódio, com aquela mesma revolta. Então, a partir da hora que você volta a falar do assunto, é porque você não perdoou. Então, Jesus, quando ele fala que Deus fala: eu jogo no mar do esquecimento os seus pecados. Ele nunca mais vai te acusar daquilo que você fez para ele. Nunca mais. Você também. Mas a partir da hora que você é perdoada, você também tem que perdoar. Você também tem que liberar esse perdão. E você não pode mais falar daquela situação, do que aquela pessoa te fez. Você não pode lembrar mais. Acabou, morreu ali. Tá? Então vamos dar início aqui, o fechamento aqui, né? Aí ele fala aqui, né, sobre dinheiro, né? Ele tá falando sobre dinheiro. Eu vou ler lá Mateus 5, só para dar uma fechada nesse raciocínio aqui, porque eu acho importante o Mateus 5, quer ver? Amém. Olha só, aqui fala, Mateus capítulo 5, do 38 em diante, fala assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo. Então ele vem, né, enfatizando, ó: não se vingue dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também, né? Então, esse seria o perdoar de novo, né? Claro, não é nesse sentido de agressão física, mas é no perdoar. Apanhei, quebrei a cara, mas eu vou confiar de novo, mesmo que essa pessoa venha me ferir, né? Psicologicamente, de novo, eu vou dar minha face de novo para essa pessoa bater. Então, não é no sentido físico, mas muitas vezes emocional,
tá? Aí fala, se alguém processar você para tomar sua túnica, deixe que leve também a capa. Então, aqui até uma pessoa, né, ser processada por alguém injustamente, né, Deus está ensinando que é para ela deixar para lá, que se processar para levar a sua túnica, entregue também a capa. Então é tão fácil entender. Hoje muitas pessoas, né, entram dentro de estabelecimento, tá? E eu vejo pessoas que falaram, eu processei a lojas americanas. Eu fui lá, eu dei um cortezinho assim de propósito e processei porque eu queria tirar dinheiro daquela empresa. Eu já ouvi coisas absurdas. Pessoas que entraram dentro de loja de empresa e criaram uma situação para poder processar aquela empresa e poder tirar dinheiro ali. Falando que aquele balcão ali estava, né, com o vidro quebrado, cortado, né, que aquela escada rolante ali tinha um problema, né, no rolamento da escada e ela caiu, quebrou uma perna. Tem coisas que não aconteceram. E eu sei que tem pessoas que fazem isso, porque eu já ouvi pessoas falarem isso. E eu canso de falar, gente, não faça isso, isso é um pecado tremendo. Eu recebi esse processo, aí eu vou descobrir o processo é desse tipo. É um processo injusto. A pessoa processou uma empresa porque a empresa é muito rica e ela ia ganhar muito dinheiro. Então ela criou toda uma situação para poder ganhar judicialmente aquela causa. Mas no mundo espiritual ela está devendo. No mundo espiritual ela está devendo a Satanás. Ela está presa, ela está no cárcere espiritual. Como eu falei na semana passada, eu não sei, eu acho que até vou lá de novo, porque eu falo semana passada, mas muitas vezes a pessoa ela não escutou a pregação da semana passada, ela fica perdida. Eu vou até ler sobre esse cárcere espiritual de novo. Enfim, né? Então fala, se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Então não se importe com isso. Amém, gente. É uma folhinha atrás aqui, é Mateus 5, tá? Só que eu não vou ler esse versículo solto igual eu li a semana passada, não. Eu quero ler do 21 em diante, tá? Que Jesus começa assim em Mateus 5. Fala assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, tá? A lei de Moisés, esses ouvintes conheciam a lei, né? Respeitavam a lei, né? Então ele fala aqui, Jesus falando, ó, não mate. Antigamente era dente por dente, olho por olho, igual eu mostrei pra vocês, né? Só que agora, né, não é só matar o seu irmão. Não matei, Leila, eu perdoei, não matei, vontade eu tenho, mas que passasse um caminhão por cima dele, mas eu não vou fazer isso. Então, aquela pessoa já entende que se ela não pagar para matar e ela não matar, não importa o que ela sinta, né? Ela tá tudo certo. Só que aqui ele fala que não, ó. Tanto que ele fala, ó, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Porque antigamente você podia ter ódio, você só não podia quebrar a lei, né? Que era matar, porque senão, né, você ia para esse aqui que eu li agora, né, sobre a vingança, ó, Mateus 5 do 38, ó, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Não foi o que eu acabei de ler? Só que agora ele volta a falar, ele se repete. Você vê, ele está se repetindo, ó. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Então não pode mais haver o sentimento. O sentimento tem que ser exterminado do coração. Ó, quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota está em perigo de ir para o fogo do inferno. Obviamente não é a palavra idiota em si, não é a palavra em si, né? O idiota é uma coisa que vem com ódio, que sai da sua boca com ódio para destruir, para matar aquela pessoa. Então muitas vezes você não mata, mas a sua palavra mata, porque você fala você profere, você joga uma palavra de maldição, né? Então aquilo ali sai com tanto ódio, tanta raiva que você destrói uma pessoa. O ódio tem esse poder, né? Por isso que ele fala aqui. Quem chamar o seu irmão de idiota, então não é a palavra em si, idiota, né? É uma palavra, claro, ninguém vai sair chamando ninguém de idiota, mas quando ela sai com ódio, aí fala, estará em perigo de ir para o fogo do inferno.
Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Não adianta. A sua vida presa, vida financeira, saúde, tudo está preso. Mas não matei. Não matou. Ah, mas não paguei ninguém para matar. Não pagou ninguém para matar. Mas esse ódio seu, as palavras que saem da sua boca é com muito ódio. Você não consegue perdoar. E aí Deus fala que toda a sua vida não adianta fazer nada. Nem a sua oferta Deus recebe. Tudo seu é maldição. Por causa de um sentimento. Aí fala, depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Tipo assim, ele não vai receber, tá? Ó, se alguém fizer uma... Aí entra aquele versículo que eu falei pra vocês, que eu li na semana passada solto, que é a partir daí que eu falei do cárcere espiritual, que quem ouviu a pregação, crente agiota, né, lá no YouTube, leilalima.com, você vai entender que é o que eu tô falando. Mas quem não ouviu, por isso que eu tô me repetindo, ó. Versículo 25, ó. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Então, tempo de quê? Antes dessa pessoa morrer, ou antes de você morrer. Vá resolver essa situação. Peça perdão, pare de falar mal daquela pessoa, seja quem for, seja família, pare. Isso é ódio, a pessoa ela precisa estar sempre desabafando, falando mal, ela está em grupo, ela está falando mal, ou é do marido, ou é da mãe, ou é do irmão, ou é do pastor, ou é do... Não sei, gente. Ela tem essa necessidade de falar mal daquela pessoa. Ou é dentro do prédio dela, ou é na portaria, não importa, ou é no bairro, ou é na rua. Ela precisa falar, ela necessita desabafar, botar aquela podridão pra fora. E toda hora que ela fala mal daquela pessoa, ela tá se contaminando, tá? Isso que eu tô te falando, não pense você que essa palavra não te contamina, ela contamina. Jesus fala que tudo que sai da boca contamina o homem. Não é o que sai do corpo que contamina o homem, mas é o que sai do seu coração. Te contamina, te faz suja. Nada seu Deus recebe, nem a sua oração. Tem pessoas que oram, ficam de joelho e faz oração. Não adianta essa oração, ela não sobe. Você precisa liberar perdão. E o perdão, muitas vezes, não é só não matar o irmão. Não é só não se vingar do irmão. É você falar, é você desejar, é você ficar feliz com o que acontece de ruim na vida daquela pessoa. Você se sente feliz. Muitas vezes a pessoa vive dentro de um Facebook, né, um Instagram, sempre vigiando, né, no perfil, no status do irmãozinho, porque quer saber se aquela pessoa se deu mal, se aquela pessoa quebrou a cara, né, ela se satisfaz com aquilo. Então isso é um veneno. Então isso que eu tô falando aqui, gente, é muito sério. O veneno, muitas vezes, ele vai fazer mais mal para aquela pessoa que está oferecendo, né? Você está sendo, né, servindo na bandeja aquele copo de veneno, né? Ele vai fazer mais mal para você que está oferecendo do que para aquela pessoa que está tomando o veneno. Tá? Paulo é testemunha disso que eu tô falando, né? Que todo mundo tava esperando Paulo morrer, porque ele foi mordido por uma serpente. Todo mundo falou, esse homem vai morrer, ele é um assassino, ele é um criminoso, né? Agora chegou a justiça de Deus na vida de Paulo. E ele não morreu. Logo depois a pessoa falou, não aconteceu nada com Paulo? Porque não acontece para aquela pessoa que toma, mas para aquela pessoa que oferece, para aquela pessoa que deseja, né? Logo eles mudaram, né? Falaram, esse homem é um Deus, né? Chamou Paulo de Deus, por quê? Porque ele não morreu porque foi mordido por uma serpente, mas desejaram que ele morresse, né? Falou, chegou a justiça de Deus na vida desse homem. Ele foi mordido por uma serpente, não morreu no navio, mas vai morrer em terra. Enfim, depois eu vou ler. Mas vamos focar aqui, senão eu vou para outro assunto. E eu sou assim, né? Amém. Vamos finalizar esse pedacinho aqui de Mateus 5, do 25 em diante, né? Que é o cárcere espiritual. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa. Então, foi isso que eu estava falando, né? Com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegar lá. Então, não adianta. Se passar daqui para lá,
estrepou-se, tá? Porque a partir da hora que tiver um juiz lá e bater o martelo e te acusar, não vai ter um advogado para te absorver, tá? Isso é muito importante também. A partir da hora que você não consertar em vida, não perdoar, não resolver a questão agora. Aí fala aqui, ó, porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Tá, a gente tá falando de uma pessoa depois, né, que sair dessa matéria aqui e passar para o outro plano. Aí, é claro, vai ter Satanás lá te esperando, né, para te colocar num cárcere, e que no caso seria o inferno, claro. Só que nós estamos falando também antes de morrer. Se você continuar em vida, né, sem perdoar o seu irmão, não resolver essa causa, você vai ter uma prisão espiritual. Então você não vai ser uma pessoa livre, você vai estar aprisionada nesse cárcere espiritual. Por isso foi o que foi falado na semana passada, nessa pregação. E eu tô repetindo agora porque encaixou, entendeu? Aí falou, ó, eu afirmo a você que isso é verdade, você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Então você tá em débito com Satanás. E Satanás é um ser legalista, tá? Ele não faz nada sem legalidade. As pessoas acham que Satanás pode enfiar a mão na tua cara, enfiar a mão na tua vida financeira, na sua família, na sua saúde, porque ele quer. Não, ele só faz porque tem legalidade. Ele não tem esse poder que vocês dão para ele. Jesus, ele fala para você, filha, paga o que você deve. Peça perdão, resolva a questão, porque a partir da hora que você resolver, Satanás não tem mais legalidade. Tudo na vida é legalidade, é legal. Ele faz com uma permissão de Deus, uma legalidade espiritual. Ele não vai fazer nada que Deus não permita. Enfim, gente, eu só vou lembrar aqui, senão eu acabo esquecendo. Vocês leem depois Atos, tá? Capítulo 28 vai falar de Paulo, não vai dar para ler, tá? Mas vocês leem sobre a cobra, né? Que eu falei da serpente, que mordeu a mão de Paulo, né? Que as pessoas começaram entendia que ele era um criminoso e que ele estava merecendo aquilo que estava acontecendo com ele. Mas viram que ele não morreu, mudaram de ideia, né? Mudaram de partido. Tá? É interessante. Uma hora eu faço uma pregação sobre o Atos capítulo 28. Mas o que a gente está falando aqui, né? É sobre esse sentimento que muitas vezes passa despercebido. Muitas vezes você não fala, você trata até bem aquela pessoa que está te perseguindo, mas dentro do coração não está condizendo com o lado de fora, tá? Então o pior é quando a pessoa não sabe identificar aquele ódio. Isso é problemático. Você tem que entender que quando você não consegue parar de falar do assunto, né? Você só vê problema naquela pessoa. Você não parou para ver o seu problema também, que muitas vezes tem. Enfim, gente, é aquele negócio, né? Não adianta ver o cisco no olho do irmão e não ver a trave no seu próprio olho, né? Não adianta, mas isso aí a pessoa ela tem que ser humilde, ela tem que ter um espírito humilde. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, lá em Mateus capítulo 5 também, né? Bem-aventurado, né? E as pessoas têm que entender que ela tem que ter essa humildade de orar e para falar com o Senhor. Mostra, Senhor, se tem alguma coisa que eu estou fazendo para fazer essa pessoa sair do sério, para fazer essa pessoa me perturbar, porque muitas vezes acontece do diabo ele ir e tirar mesmo a sua paz, tirar, né, buscar te irritar para você pecar contra Deus. Então tem pessoas que fazem isso gratuitamente porque é um demônio que está usando ela para tirar a sua paciência. Mas acontece também de se você que está fazendo alguma coisa lá no seu inconsciente, muitas vezes você não tem consciência de que está irritando aquela pessoa, então é bom orar e pedir e perguntar a Deus se tem alguma coisa que você pode ajudar, né? Porque muitas vezes você precisa que Deus te mostre para melhorar alguma coisa, a forma de falar, de tratar aquela pessoa, né? E até muitas vezes você está aconselhando aquela pessoa e acontece que aquela pessoa não gosta de ouvir,
ela não quer receber conselho. Então ela prefere só que você fique com seus conselhos para você. Ela prefere que você não fale, você não tente ajudar. Enfim, então é aquele negócio, pede a Deus sabedoria, porque muitas vezes vai tentar, né, ajudar uma pessoa, aconselhar uma pessoa, e aquilo vai parecer soberba, né, e aquela pessoa não vai aceitar, então a gente tem que orar, tá? Isso é muito importante, principalmente pessoa da família, né, eles não entendem, porque eles foram criados com você, né? E eles pensam, quem é ela para vir me dar conselho? E até você faz numa boa, sem querer agredir, você quer ajudar, você quer aconselhar, mas muitas vezes não é a hora de você fazer isso, tá? Então eu vou voltar pro Lucas 6, que eu quero finalizar esse pedacinho aqui do 35, que Jesus, né, fala assim, né? Eu acho que eu já li, mas eu vou repetir, ó. Faça o contrário, ame os seus inimigos e faça o bem para eles. Emprestem, não esperem receber de volta a quem emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Então, se vocês quebram isso aqui, vocês passam a ser criaturas. Você não tem essa filiação com o Senhor Jesus. Se você não tem a filiação, você não tem as promessas do Senhor Jesus na sua vida. Você não é herdeira das promessas que estão aqui na Bíblia. Todas as promessas não servem para você. Então, se você quebrar essa filiação, misericórdia, não adianta falar Deus prometeu. A promessa de Deus vai se cumprir. Não adianta jogar essa que não vai colar. Que Deus não é homem para que minta. Deus é fiel. Não é. Gente, ele é fiel para fazer a palavra dele se cumprir. Na vida, no mundo, na vida de cada um. A palavra dele é ou é bênção ou é maldição. Essa é a palavra dele. Lá em Deuteronômio 30, acho que é versículo 30. Né? A palavra dele, quando fala para fazer se cumprir, quando ele fala assim, eu sou fiel, não é uma fidelidade que você está garantida na promessa que tem na Bíblia. Tudo que está na Bíblia, eu sou herdeira. Primeiro, não é herdeira. Se você não for filha, você não é herdeira. E aqui está falando que você quebra essa filiação com a divindade, com o Senhor Jesus. Você quebra, porque se você não sabe perdoar, não adianta. Ele fala aqui, ó, e serão, vou voltar, hein? Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa. Olha, uma grande recompensa. E assim vocês terão, tá? Vocês não têm, vocês terão. Quer dizer, futuro, tá? Então, enquanto você não perdoar, tá? Essa dívida. É que ele fala aqui, ó. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão. Não é, tá, filho? Será filho. Fala aqui, ó. E serão filhos do Deus Altíssimo. Então, para ter essa filiação e para receber as promessas desse pai que já morreu e ressuscitou, claro, ele não está aqui a partir da hora que ele morre, né? Esse testamento, né? Esse testamento foi deixado para os seus filhos. E você só é herdeiro de um testamento de um pai, né, que morreu. Então, no caso aqui, ele morreu por você. Ele já te entregou. Essas promessas já estão nas suas mãos, mas agora basta você decidir. Se você quer abrir esse testamento, se você quer fazer parte dessa filiação ou não, você vai decidir. Tá? Então não é uma coisa instantânea igual as pessoas pregam por aí. Você é filho, você já batizou, você é herdeiro dessa promessa. Não é bem assim, gente. Tá? É se viver realmente essa palavra e fazer. Tanto que isso é uma coisa tão importante. O amor, Deus falou que é o segundo mandamento mais importante. E, obviamente, se você não tem esse amor, esse sentimento pelo próximo, pelas pessoas que te perseguem, obviamente você não faz parte dessa filiação. Você não é filha. Então, não é filho, né, no caso. Você não é filho. Se você não é filho, você não tem testamento. Você não tem promessa. Você não tem herança. Vamos dizer assim. Você não tem herança. Tá? Então, essa palavra Deus é fiel, quando ele fala, que eu vejo pessoas que, né, põem atrás do carro, põem na porta de casa, põem até na testa, né? Até faz tatuagem.
Deus é fiel para os fiéis. Ele é fiel para fazer a palavra dele se cumprir às pessoas que são fiel a essa palavra. Então, essa é a fidelidade dele. Ele não pode quebrar isso. Então, a partir da hora que ele falou, tem que acontecer. Mas também a maldição também. Aí a pessoa pergunta, poxa, mas existe tanta maldade no mundo, tanta criança que morre cancerosa, tanta não sei o quê. Gente, ele é fiel para fazer a palavra dele se cumprir. Então é a palavra de bênção e a palavra de maldição. Se você quer bênção, você vai estar junto do abençoador. Se você quer a maldição, você vai estar longe do abençoador. Então ele não é culpado das crianças estarem sofrendo. São